Olá, boa noite, menino. Seja bem-vindo aqui. Olá, boa noite, Cleide. Boa noite a todos e todas, encarnados, desencarnados. Com muita alegria que nos encontramos na sala de estudos Joana de Artes para a gente conversar um pouquinho sobre o Boa Nova. Boa noite, nossos irmãos que estão chegando agora. Pedimos desculpa pelo nosso atraso. Hoje atrasamos a nossa live 30 minutinhos, que teve um probleminha aqui, mas já foi resolvido, graças a Deus. E para dar início, hoje o menino vai falar para nós sobre o estudo. Vamos começar o livro Boa Nova. Hoje o estudo é o capítulo 1, é a introdução do livro, é isso, menino? Fala um pouquinho. Pois é, a senhora colocou o capítulo 1, eu ia sugerir para a gente estudar o prefácio que se chama Na Escola do Evangelho, que aí a gente. Isso. Está travando um pouquinho aí. Está congelando um pouquinho a sua imagem. De vez em quando dá uma congeladinha. Vamos, vamos então fazer a prece para dar início ao estudo. Vamos agradecer a Deus, o nosso Pai maior, a Jesus, o nosso mestre, e a espiritualidade que nos acompanha neste momento. Rogar a sua proteção, envolva o nosso querido menino que vai falar para nós outros. Envolva também os nossos irmãos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, a todos aqueles que irão chegar depois para ver esta live, para ver este estudo. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, e que assim seja. Agora é com você. Vamos lá, né? Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Peço mil desculpas pelo meu atraso. A gente teve um problema na energia elétrica, diante da chuvinha que foi mais forte um cadinho. Acabou que a energia ela esgotou-se. Estamos nos adaptando, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Hoje a gente começa o estudo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. É uma obra monumental dentro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que vem para nós em 1940. Então, a gente está falando de uma obra que surge logo no início, nos primeiros momentos da mediunidade do Chico. Os 9 anos depois, né, que a gente tem a primeira obra, e podemos falar 13 anos depois que o Chico começa a atividade mediúnica, em 1927. Esse prefácio vem em 9 de novembro, ou seja, estamos aí bastante avançados já no tempo, mas é uma obra que se mantém atual pelo seu teor profundo que carrega. Enquanto memória do cristianismo não é história, é vida que pulsa e que nos ilumina ainda hoje nas nossas vivências, porque daquelas experiências que foram anotadas há quase 2000 anos atrás, ainda surge o rastro luminoso a nos abençoar na nossa trajetória diária, nos nossos testemunhos. Não é uma sede de passado, é um anseio de futuro. Portanto, lidar com o Evangelho não é o querer desenterrar acontecimentos, é um buscar, né, nesse futuro glorioso, aquilo que possa nos servir ao presente. E aqueles que amam, aqueles que vivem a verdade, eles estão sempre à frente do seu tempo. E por isso, né, em reconhecendo Jesus, o grande, né, ao mesmo tempo que o
o alfa, ele é também o ômega. É o início, mas é também o nosso fim, o nosso futuro, a nossa finalidade é que devemos buscar. E é um pouco disso que Humberto de Campos ele vem, de certa forma, mencionar no prefácio, na escola do Evangelho. Nós vamos ler, né, com bastante tranquilidade, procurando extrair nesse prefácio algumas coisas que são essenciais aqui para nós. Ele começa considerando o objetivo da obra, oferecendo esse esforço modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese destas páginas. Então, a gente vê ele aqui, né, trazendo um pouquinho da explicação. Se a Cleide quiser compartilhar, é só a senhora colocar para subir essa telinha. Aí, perfeito. Que aí a gente consegue, todo mundo, a gente precisa analisar a consistência, a relevância. E mais do que isso, né? Porque a gente está falando de um livro, né, que vai tratar de uma espécie de conto, né? São alguns contos reunidos e que formam essa boa notícia, essa boa nova. Nós devemos destacar que ele tem o seu caráter literário, que foge um pouquinho dessa noção tão somente do histórico, né? Dessa precisão em relação a necessidades históricas, mas é algo que está além disso. Essa beleza literária, esse gosto literário extrapola essa necessidade, né, da gente separar. Será que tem alguma coisa fictícia? Nós estamos lidando plenamente com o que ocorreu? Né? Qual que é a liberdade que Humberto, Bebeto, ele teve para construir? Por se tratar de literatura e por Humberto de Campos ser um escritor literário, a gente deve ter aqui, considerar a licença poética do escritor. Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Se a gente fizer uma comparação do que tratava Humberto de Campos enquanto encarnado, que essa personalidade passou a pesquisar, tem uma diferença. Ele vai explicar um pouquinho disso. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão talvez o mesmo estilo. Ele já orienta para a gente ficar pouco atento, porque quando a gente pensa nesse caráter de veracidade, da continuidade do autor, pode, né, para alguns, ser uma preocupação essencial manter-se todas as características, como se isso fosse o teor máximo da autenticidade, ou isso representasse o mais relevante. Pode ser um dos aspectos, mas aqui a nós outros não vai ser o fundamental. Em período algum faço referências do sabor mitológico, e naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo por antecipação as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão com certeza se fui promovido a ministro evangélico, né? Ele que talvez esteve um pouco mais distante dessa proximidade evangélica, vai mostrar um outro lado de si mesmo. Talvez que a imortalidade lhe proporcionou foi ter acesso a partes de si mesmo que estavam como que adormecidas e precisavam ser reacesas, que precisavam ser encontradas. Semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Não precisamos muito exemplo para justificar o acerto. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases essencialmente distintas. As páginas do Conselheiro 20
são muito diversas das que basei as emoções novas que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país da alma. Então, se a gente imaginar, né, esse escritor que foi dado a tantos assuntos, né, enquanto alguém que se manteve tão ativo, né, sendo reconhecido como um dos expoentes escritores da literatura brasileira, teve não só esse momento efusivo na literatura, mas também um instante humano em que permitiu que a pena, o lápis, grafasse talvez outras memórias que dessem a perceber alguma coisa das suas buscas interiores, das suas experiências interiores. A dor lhe proporcionou, né, enquanto ainda encarnado, com que um certo redirecionamento das suas energias e das suas procuras. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas de escrever com proveito. Essa fala é muito, né, incrível por parte dele, porque imaginemos um emérito escritor, né, reconhecido no seu estilo, na sua pujança, na sua capacidade, diante do público, leitor, que tem acesso ao conteúdo, que muitas vezes, por exemplo, no mercado editorial, essa necessidade de um fazer para agradar, que você tem um interesse ali por detrás, você tem todo um esquema que precisa ser sustentado, ou a própria fama, a própria imagem desse escritor que precisa ser conservada. O que os outros vão achar a ele escrever tudo isso? Quem o conhecia até então e agora o conhece, o que vai comentar dele? E aí é onde ele vai despindo-se dessas expectativas externas para falar daquilo que começa a fazer parte do seu coração, aquilo que começa a ganhar mais densidade e profundidade na sua alma. O escrever com proveito. Para onde eu direciono os meus leitores? Qual a minha contribuição? Recordando Emmanuel numa mensagem intitulada Fermento Espiritual, em que ele vai dizer que nós, né, somos influenciados e muitas vezes vivemos nos reflexos mentais daqueles que acompanhamos. O livro carrega consigo, né, como que essas impressões de um escritor que traz à tona não simplesmente enredo ou ficção, mas traz as marcas de si mesmo, influenciando os demais. A gente, ao ler um livro, a gente não está tendo contato com letras. Ali há expressões mais altas que a gente vai tendo contato. E se escrever com proveito, né, nos faz pensar nesse impacto proveitoso, nessa utilidade justa que a gente, ao se dar conta da trajetória imortal, a gente começa. Não é o escrever para, de certa forma, prender o leitor ao moralismo, não. É o escrever para introduzir o outro no universo reflexivo. Porque o universo literário é um mundo à parte, no qual o espírito, na sua catarse, vai adentrando as terras de si mesmo. A literatura nos permite lidar com o caos da vida, mas um caos organizado, onde a gente vai reorganizando-se, num, num espelho em que a gente vai podendo também ter contato com as nossas experiências, com os nossos sentimentos. Humberto de Campos, agora, tanto que mais sensível, vai descortinando esses novos caminhos para que os seus leitores eles possam consigo reconhecer-se numa outra escola, a escola do Evangelho. Continua ele. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Essa bonita homenagem, né, que abre para nós, né, um campo novo, mais sensível, de proximidade com o Evangelho. Porque quantos de nós, na leitura do Boa Nova, não tivemos condições de nos
sentirmos mais próximos daquela realidade através dessa narrativa tão empolgante que nos chama a atenção para a beleza espiritual de tanta coisa. E aí, nessa homenagem, esse testemunho de admiração, porque antes mesmo que esse coração se despertasse para as verdades divinas, outras tantas almas já seguiam de vento em polpa como vanguardeiros do amor e da verdade no trabalho para o espiritismo cristão, para o evangelho no Brasil. Nas esferas mais próximas, diz ele, da terra, os nossos labores por aperfeiçoar sentimentos e exemplificação do Cristo são também minuciosos, intensos. Isso porque Jesus não é só o guia e modelo para a humanidade encarnada, é para também a humanidade desencarnada. Quando pensamos nessa expressão humanidade, devemos reconhecer que na Terra e fora dela, espíritos permanecem vinculados à ordem. Então, figura do Cristo ser-nos-á também na imortalidade gloriosa a expressão desse grande sol, né, no qual nós, mundos, planetas, na nossa diminuta capacidade, estaremos orbitando no entorno. Jesus será esse elemento referência também para os que desencarnam, como Emmanuel vai frisar no livro Fonte Viva, ao falar, né, do grande propósito do Cristo, a religião cósmica do amor. Porque transcendendo os espaços, o Cristo vem para nos devolver a condição de cidadãos do universo, uma percepção real de que pertencemos à obra divina. Esse Cristo que vai ser essa nossa referência apontará para Deus diante da ordem que tudo gere, que tudo ordena. É por isso que ele, né, vai dizer que esses espíritos próximos à Terra também continuam estudando o Cristo. Escolas numerosas se multiplicam para os desencarnados. É muito expressivo a gente pensar isso. Quantos de nós, talvez no passado, enceguecidos, desprezamos o Cristo e desencarnados percebemos que o seu nome começa a ganhar densidade, expressão a todos aqueles que até então haviam fechado os olhos para a sua presença amorosa e profunda. Para esses desencarnados também surgem as expressões de vida. E eu, que sou agora um discípulo humilde, um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. É alguém que, de certa forma, se colocou a perceber a sua própria condição, um discípulo humilde desses educandários, dessas muitas escolas. Quando a gente vai em André Luiz, por exemplo, naquela manifestação em que o Espírito Luminoso, né, vem atender aos corações de uma dada região, ele está acompanhado de pergaminhos e diante das perguntas feitas, vai ele trazendo versículos do Novo Testamento. A sua envergadura talvez o suponha que ele lidaria com outro manancial, mas, em verdade, Asclépio trazia ainda as minúcias do pensamento do Cristo, que, conforme também os benfeitores ali vão dizer, né, no Cristo podemos observar essa vida planificada. Cada um de nós poderá oferecer da nossa bagagem alguma coisa, mas em Jesus reúne essa experiência imortal, capaz de dialogar com todos os espíritos
das suas diversas condições evolutivas. E ele vai nos contar, Humberto de Campos, que nos planos espirituais a gente também tem os folclores, né? Um gênero textual carregado dos seus elementos imagéticos, simbólicos, né? Que vai extrapolar esse saber mais racional para uma experiência mais afetiva, que mexe com o imaginário cultural e que por isso mesmo pede percepção, não simplesmente, né, do intelecto, mas pede uma participação do coração. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições, em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o Mestre e sobre seus continuadores palpitam nos corações estudiosos sinceros. Quando observamos aquilo que representou a coleção dos romances de Emmanuel, não há apenas a beleza de Emmanuel em conservar detalhes a respeito do tempo, a respeito, né, de aspectos mais históricos. A grande beleza espiritual do que ali está posto se remete à vida daqueles que com fidelidade passaram pela terra. Talvez não teríamos notícia, por exemplo, de Alcione no seu desprendimento e na sua capacidade. Mas Emmanuel nos trouxe dessas tradições espirituais aquilo que representa, né, a epopeia, os grandes heróis do mundo, que passaram batido, que tantos, né, são anônimos e silenciados, mas que ganham voz, porque são eles estrelas luminares que passam a orientar o progresso de todos nós. Estudar a vida deles é buscar esse fermento para as nossas próprias conquistas, porque dos testemunhos deles surge seiva que nos nutre ainda hoje nos nossos testemunhos, surge ainda hoje nas nossas vivências, porque são eles corações, podemos dizer, estrelas que vão brilhando sobre o céu das nossas vidas, que se fazem presentes. Se fazem presentes. Nenhuma dessas histórias é símbolo superficial. Nenhuma. Todas as expressões evangélicas, a vida desses corações, são cartas vivas que traduzem a excelsitude dessa mensagem sagrada. São história viva. Por isso que esse prefácio, ele representa talvez, né, um condensar de elementos substanciais ao lidarmos com a literatura, sobretudo que vai atendendo a esses objetivos divinos. Continuemos com Bebeto. Vai dizer ele, dos milhares de episódios desse folclore do céu, ou seja, das memórias que não caberiam aqui para gente, que não se resumiriam, né? Conseguiriam se resumir em livros que o próprio João vai escrever na sua mensagem gloriosa do final do Evangelho. Nem os livros todos da terra não dariam conta da grandeza, da excelsitude daquilo que foi vivido. Porque imaginemos, né, na presença do Cristo, sob a inspiração dele, quantas não foram as vivências que marcaram a humanidade. E é por isso que ele diz, né, conseguir reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. 30. Imaginemos
tira 30 dessas infinitas recordações, né, ainda ficariam muitas, muitas, muitas e muitas. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Então, Bebeto está sinalizando, escrever sob orientação do alto. É uma tentativa, é um esforço, né, para que a gente possa também nutrir-se dessa luminosa influência. Hoje, não mais cogito de crer, porque sei. É incrível, né? Tem essas frasezinhas aí, elas são inspiradoras, porque para muitos de nós, né, nessas andanças nossas, encarnando e desencarnando, o problema foi crença. Acreditar em Jesus, reconhecendo-lhe a condição, ele não mais, né, estava restrito à crença. Bebeto, Betinho, perto de Campos, fazia parte, está fazendo parte agora dos que sabem, dos que não só, né, caiu a ficha, entendeu que é grande, mas daqueles que, sentindo em si mesmo essa verdade, essa revelação luminosa, são impelidos a abrir os olhos e a enxergar a vida diferente. O saber transforma a visão. A crença é fruto de um conhecimento superficial, mas o saber é o abrir os olhos, é um perceber, um penetrar a vida através da visão da alma. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Humberto de Campos, né, talvez aqui, nesse testemunho pessoal, porque é alguém que, diante daquilo que vai narrar, né, vai trazendo pelas vias do coração alguma coisa a mais. Essa expressão polarizar, Cristo, de certa forma, já mexe com aquilo, com essa perspectiva de futuro, com aquilo que se espera, com aquilo que se objetiva, com aquilo que se planeja, com aquilo que se idealiza. Jesus já começa a mexer com as suas fibras interiores. Lembro-me, e aqui talvez é a parte que eu mais gosto, né, desse prefácio. Lembro-me de um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam Jesus como rocha dos séculos. Sorri e passei, com os pretensos espíritos fortes da nossa época e no mundo. Imaginemos quantos, né, nobres literatos da nossa cultura brasileira, quanto nós também não tivemos essa mesma postura. Quando observamos aqueles corações fervorosos na sua trajetória, quantos de nós na inconsciência não sorrimos e passamos, desconsiderando, né, o Cristo na sua expressão de vida. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Muito, muito expressivo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Houve uma transformação. Esse espírito que antes talvez estivesse na superficialidade da crença, porque o mestre lhe transformara a visão, já não mais sorrira e nem passara. Sinto a rocha milenária, luminosa, sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. O coração já começa a sentir em si mesmo
como que essa rocha milenária, talvez uma referência direta ao Sermão do Monte, a última passagem narrada por Mateus. A casa erguida sobre a rocha mantém-se firme, de pé, mesmo na presença dos desafios mais profundos. A questão do alicerce. O Cristo passa a ser esse alicerce, conforme o próprio Mestre vai dizer: eu sou a videira e vós sois as varas. Se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedirdes a Deus em meu nome, assim vos será dado. Essa expressão dessa rocha é, conforme o próprio Mestre vai dizer, aquilo que essencialmente está ligado a esse psiquismo divino, a essa lei divina, mantém-se sólido, seguro, avança, apesar dos desafios e das lutas, porque nos nossos dramas mais difíceis, a boa nova surgiu como esperança renovadora no coração. Quando, de certa maneira, estivemos nós atados ao pântano das nossas misérias seculares, raiou em algum instante essa verdade consoladora que nos tomou pelo colo, que nos estendeu a mão e que nos permitiu estarmos de pé. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com essas páginas simples, cooperando com aqueles que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e de redenção. Então nós não temos, voltamos a afirmar, simplesmente história. Aqui é página viva de alguém que foi tocado interiormente por elas, daqueles que passou interiormente a pensar de um outro modo, a repaginar os próprios valores, a reconfigurar os próprios paradigmas, e que entrega, por isso mesmo, algo que perpassa, um colar de pérolas que perpassa o seu coração e o seu pensamento. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota do seu amor desvelado e compassivo. Sim, essa água viva que ele oferece à samaritana, por sinal, tivera também no coração dele lugar receptivo. Essa água que sacia a sede, que vai descortinando esses novos rumos. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação do seu santuário. Até então, devotado a tantas exterioridades, o curso é de aprimoramento interior. Ele ampara os meus pensamentos com sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas como Bartolomeu, já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos da paz que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Aqui, Humberto de Campos vai trazendo essa experiência do contato com Cristo. Aquilo que foi na imortalidade, ressoando nos mínimos detalhes. Ele ampara os meus pensamentos com sua bondade sem limite. É o Cristo, que vai sendo conhecido não mais como
aquele símbolo dos templos de pedra, marcado pelo sofrimento de quem morreu, mas agora é o coração vivo e atuante, que prossegue trabalhando portas adentro dos corações que pertencem à humanidade. Por mais que existem imperfeições, esse Humberto de Campos reconhecia a alegria do Evangelho, nesse amor que não desampara. Ele foi encontrando o trabalho e o descanso. É algo talvez muito expressivo quando a gente pensa na nossa trajetória cristã. Porque quantos de nós, nesse mundo a descobrir dentro de nós, a gente tem feito tantas coisas, mas sem conseguir trabalhar e descansar. Talvez por faltar ainda o sentido, a conexão, esse elo mais forte com a espiritualidade. Porque é do alto que descendem, desse favor divino é que emerge esse patrimônio de trabalho, nos ajudando sensivelmente a compreender o nosso posto. E por isso, por trabalharmos no nosso lugar, diante daquilo que nos cabe, a gente também tem o descanso de estar cumprindo aquilo que nos foi confiado. Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem com o sabor da crítica, imaginemos quantos escritores atualmente Travou. Vitor, travou. Tenta sair e entrar de novo. Deixa eu ver. Deixa eu tirar você entra de novo. Deixa eu ver aqui como que eu faço. voltamos. Voltamos. Caiu, travou, congelou. Você consegue Ah, agora? sim, já coloquei para compartilhar de novo. Se a senhora pudesse subir para a gente. Sim, prontinho. Sim. Já estamos indo para o final, tá bom, gente? Prossegue Humberto de Campos, né? Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem com o sabor da crítica, tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas desse livro, citarei o apóstolo Marcos, quando diz: sem parábolas, nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Sim, muitas coisas permaneceram anônimas, e eis que Humberto de Campos vem trazer muito dessa experiência de Jesus com os discípulos,
um Jesus próximo que escutava, que estava atento e que tratou dos temas necessários com a maior dignidade possível. E é só como se vê. Não faço referência aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. Aqui é alguém que foi depurando o seu olhar, não porque desprezasse os demais escritores e a sua relevância que pudessem ter ao tempo que pertenceram, mas dedicou-se a um outro objetivo. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos, espíritos evangelizados. A terra está povoada de gente que tem muito conhecimento. Mas existe, para além desses, que têm conhecimento que podem influenciar a cultura, existem almas que já traduzem a verdade. E ele, reconhecendo que existe esse grupo, os que podem ser reconhecidos, né, pela sua importância nesse ou naquele particular, e eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número desses últimos. Ou seja, se existe tanta gente que fala e que tem até razão no que diz, a preocupação dele é de pertencer aos que vivem, conseguem traduzir essa fidelidade. Não é o discurso que é bonito, é aqueles corações que traduzem a vida que passaram a conhecer dentro de si mesmos. Essa verdade substancial, né, benfeitora. E esse talvez seja, não sei de vocês, mas a nossa prece também do coração. Nosso intento de pertencer a esse número desses espíritos evangelizados, desses que caminharam no mundo, muitas vezes anônimos, não levavam esse ou aquele título, não receberam premiações ou não foram reconhecidos, não tiveram monumentos, troféus nem obras, mas se ergueram como luminares na vida espiritual. E como que descem das altas esferas em contato com as regiões mais baixas, como vultos luminosos que são reconhecidos pela alegria e pela esperança. Trabalharam muito com simplicidade. Não se preocuparam tão somente com a exterioridade. Estavam atentos à obra imortal. Entenderam um Cristo presente, caminharam sob a inspiração dele. Isso, Humberto de Campos tem o desejo de fazer com a gente. Criar uma proximidade, que é o que a gente tem tido mais necessidade. Dessa alma que pode alimentar-nos no curso derradeiro dos nossos testemunhos. Porque qual de nós pode se dizer, né, sem convite a viver melhor? Então, esse prefácio é ao mesmo tempo que, né, Humberto de Campos esclarecendo o objetivo da obra, mas ele dizendo assim, não leia pensando que é só história. Ele está falando daquilo que de alguma forma tocou ele profundamente, daquilo que começou a fazer parte da forma dele de enxergar a trajetória, de entender a vida, daquilo que reconstruiu os pilares do seu pensamento, daquilo que modificou as estruturas, os alicerces do seu coração, daquilo que mudou as prioridades da sua alma. Não leiamos, não tenhamos contato com essa história, com essa narrativa como história, mas como testemunho vivo que vem para nos nutrir, nos ajudar, nos esperançar na nossa trajetória humana também. É isso, Cleide. Volte à tela. Agradeço muita paciência diante do atraso, tudo mais que tivemos. Peraí, Vitor, deixa eu remover ele aqui. Peraí, como que eu faço para remover? Aí, consegui.
Ô, Vitor, fala para nós, você tem um tempinho aí para falar um pouquinho mais? Tem, né? Você tá com, Sim, você tá com compromisso marcado agora? Ó, não? deixa eu te fazer uma pergunta. O Humberto de Campos, ele viveu aqui, né? Ele era um escritor famoso. Sim, é o número. Ele tem inclusive uma cadeirinha na Academia de Letras. Ele é irmão X, faz menção a uma possível explicação ao número que ele ocupou na Academia Brasileira de Letras, que é o 20, né? O X aí seria o 20. Ele foi muito renomado, reconhecido nacionalmente por toda a beleza daquilo que ele escreveu, seu teor crítico e tudo mais. E o despertar dele foi lá no mundo espiritual. O despertar dele para com Jesus. Talvez, né, conforme ele mesmo narra aí ele teve talvez mais para o final da existência um instante de reflexão, de meditação mais profunda que fez ele se aproximar de outros temas, de outra abordagem, mas talvez a chegada no plano espiritual tenha mexido profundamente com as fibras do seu coração. Porque se Jesus até então era tema daqui, né, não poderia ele imaginar que seria o tema central dos espíritos, né, que tornam imortalidade e reconhecem a sua condição de cidadãos desse universo divino. Então, foi essa expressão, né? Agora já não posso mais rir nem passar. Alguém que caiu a ficha e que interiormente passou a enxergar diferente e a entender o Cristo dentro dessa ordem planetária. Bonito, né? Lá ele vai estudar o evangelho e passar aqui pra gente, né? Vai narrar a É, história, né, que ele busca. É muito lindo esse livro. sim, e é importante para a gente pensar, né? Essa busca pelo Cristo, ela não é uma questão religiosa, é uma figura para o planeta. Então, a gente está falando desse verbo divino que se fez carne, né? Que ele precisa ser entendido no seu justo valor. E muitos de nós, a gente só cai a ficha da importância dele quando a gente desencarna. Porque é ele que nos tem tirado desse pântano interno, né? Na hora, Quantos de nós não vamos perceber a necessidade do perdão quando a gente desencarna? Né? Os na hora, benfeitores vai falar assim, olha, pensa um pouquinho, você precisa se libertar disso daí, porque você está sofrendo muito. na hora Desculpa, pode falar. na hora dos testemunhos, né, Vitor? Na hora do É, sofrimento, é, dos testemunhos, né? Porque muitos de nós desencarna e não cai, né, a ficha. a gente ainda demora um tempinho, aí os benfeitores começam esse processo, e pouco a pouco a gente vai reconhecendo que o que nos libertou da ignorância, dessas trevas íntimas, foi as mesmas lições que talvez aqui na Terra muitos de nós recebemos por por um avó, por um avô, por um pai, por uma mãe, aquelas lições que às vezes passaram despercebidas, mas que elas começam a ter um novo significado, porque a gente começa a entender as sementes luminosas daqueles corações que nos amaram e que nos chamaram a atenção de forma tão simples. É, a plantinha, né? Vai regando. Sim. Ah, tá tão É. bom aqui, mas vamos terminando aqui a nossa live. Agradecer a você pelo estudo de hoje, que foi tão bom, tão maravilhoso. Agradecer aqui todos que estiveram conosco e pedir para você fazer uma prece de encerramento para nós. Sim? Vamos lá, né? O ano que vem, então a gente começa a estudar o Boa Nova, capítulo Isso, em janeiro, né? Começamos. janeiro. Vamos
Vamos Isso, gastar, vamos dizer assim, mais de 2 anos para estudar ele, mas com muita isso. alegria e disposição, vamos Vai, que vai, vamos. vai ter alguns dias que você vai estar junto com o Gustavo também, Isso. né? Então, um estudo muito rico e esperamos Isso, que todos possam, muito rico, na medida do possível uma riqueza. acompanhar, estar aí compartilhando suas reflexões também. Isso. Então Vamos à vamos lá. prece. Mestre querido, nós queremos agradecer ao Bebeto pela expressividade de mostrar-se, uma alma sincera que procurou trazer daquilo mais sensível do seu coração, que pulsa com verdade, alguma coisa que nos ajudasse a estar mais próximo do teu coração. Esse investimento de luz não passou em branco e ainda hoje nos detemos nas páginas dessa obra monumental, não simplesmente para ter mais informações a respeito de você, mas para a gente construir a nossa experiência imortal, essa vida sublime que pode pulsar dentro de nós também. Tantos de nós, preocupados com a crença, fizemos horrores em teu nome. Nosso anseio de despertarmos interiormente para sabermos um pouco mais do amor divino, que se manifesta tão simples e que nos chama tão somente para uma vida melhor. Não mais guerras e conflitos com o semelhante, mas uma vida simples que se estrutura na harmonia entre os corações, no intuito de aprender sempre, cada vez mais com disposição. Permita, Senhor, que a expressão do teu coração possa ser o grande luminar da nossa trajetória, em meio às trevas interiores que lutamos diariamente. Não raro surgem as imperfeições, marcando os nossos passos, sinalizando presença em nossos destinos. Mas, apesar de tudo isso, essas sombras transitórias têm data marcada para extinguir-se. É porque o teu coração em nós já tem pulsado de forma sincera e já podemos dizer com alegria que queremos estar contigo. Sim, somos pequenos, mas na nossa pequenez ansiamos crescer em ti, como no dizer do Batista. É necessário, Mestre, que tu cresças em nós, que a gente possa ir diminuindo, que as expressões desse orgulho, do esclarecimento, que esse egoísmo infantil que muitas vezes nutrimos possa dar vazão agora à sensibilidade da alma que já sente em si a rocha da verdade, a sustentar uma vida com humildade, com paciência, com esses valores imortais, inquebrantáveis do coração. É esse anseio de evangelizarmos, Senhor, de conseguirmos traduzir em nós essa verdade libertadora que organiza e gere toda a criação e podermos, na excelência de uma vivência cada vez mais humana, sermos para os outros um pouquinho daquilo que já és para conosco. Obrigado por não nos desamparar, por se fazer conosco. E diante dos nossos testemunhos, abracemos sim com mais fidelidade, com mais entrega, com mais inteireza, o curso abençoado a que todos nós estamos destinados. Obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus.